orar ao nosso Deus. Você pode nos ajudar com a sua voz. Vamos orar ao nosso Deus, amém? Querido Deus, louvado seja o teu santo nome. Te exaltamos e te glorificamos essa manhã. Nosso encontro aqui na nossa comunidade de fé. Um encontro que eu ouso dizer que também é um encontro no coração, porque há sentimento, há afeto, há uma vontade, um desejo de estar junto. Se nós estamos que o viver nos apresenta, é porque vale a pena. E se vale a pena, nós continuamos e continuaremos fazendo isso com as nossas diferenças, mas acima de tudo com o teu amor e contando com a tua graça também. Amém. Para começar o nosso louvor, ler 2 versículos, que está lá em Mateus, capítulo 16, começando no versículo 15, que diz: Então lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim meu Pai que estás no céu. E eu acredito que Deus quer nos revelar isso essa manhã, que Ele continua sendo o Cristo, o Filho do Deus vivo. E um trecho da canção que a gente vai cantar fala: Me aceita com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver. E é isso que Ele quer de nós essa manhã. Que com nossos medos, com nossas falhas, com os nossos temores, com aquilo que nós somos, Ele conhece o mais íntimo do nosso ser. Então, com aquilo que você tem nessa manhã, declare que Ele continua sendo o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele continua no meio de nós. Ele morreu e Ele ressuscitou por cada um de nós, mesmo com nossas falhas e nossos temores. Que nós possamos declarar isso com todo o nosso coração nessa manhã.
dos cativos era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora que dizem um agitador qualquer, teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus, Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Oh, 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 oh. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, 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 oh. Amém, Jesus, glória a Deus. Amém, Senhor. Vamos declarar, Senhor, nessa manhã, nesse momento, o quanto nós necessitamos de Ti, Pai. O quanto nosso coração, Senhor, está aberto e proposto, Senhor, a Te receber, a Te ouvir, a Te escutar nessa manhã. Que você possa declarar com o seu coração, com todo o seu entendimento. De um amor perfeito, perdão e compaixão, todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra ti, me rendo.
autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém, Jesus, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Eis-me aqui outra vez diante tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes enfim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar. Que és formoso, Senhor. Amém, Jesus, glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Rapaz, fazer parte de igreja é bom também, viu? É bom demais, é bom demais. Sim, tem os seus desafios, mas que cena linda, que coisa boa. Gente, vamos continuar celebrando ao nosso Deus e que nós possamos fazer isso com a alegria do nosso coração. Quer dizer, pastor, que vai sair grana do meu bolso e eu preciso fazer isso com alegria no meu coração? Né? Porque se não for com alegria no coração, não for com pé. Nós temos despesas, nós temos a limpeza da igreja, nós temos a internet para poder fazer a nossa transmissão, nós temos um reparo ou outro que é necessário fazer, nós temos um corda do violão para comprar, nós temos um ajuste do microfone que é preciso ser feito, tem todo um bastidor para acontecer, que é feito no bastidor, tem todos os acontecimentos feitos nos bastidores que precisam ser feitos, tem a ajuda de custo do pastor. Não vem dinheiro do governo federal, não vem dinheiro da prefeitura e nem do município, do estado, nem do vereador do bairro. É do nosso bolso. A gente faz, a gente se encontra aqui porque a gente tem prazer de vir para cá. A gente gosta de estar junto. Não é assim, gente? Não é assim dessa forma? Por isso que a gente faz de maneira generosa, porque a gente quer participar para pagar a conta da luz, a gente quer aqui e
orar ao Senhor, colocar os nossos dízimos, as ofertas, as nossas contribuições diante de Deus. Sempre lembrando para você que nós temos o QR Code delas. E só lembrando, né? E só lembrando que, salvo engano, foi no início de julho que a gente começou, não foi a conta? Com a nossa conta foi em julho, né? Pronto, se você porventura salvou no seu celular, se você é aquela pessoa que faz o depósito, a sua contribuição pelo Pix, e você salvou o endereço antigo, a chave Pix antiga, deleta, porque tem uma chave nova, né? Que é diretamente para a nossa conta. Então, assim, houve essa alteração no início do mês. Agora nós temos uma conta que é direcionada para a Bethesda do Itaperi, e essa chave Pix é outra. Aí se você, mas pastor, eu não uso o Pix. Se você é aquela pessoa que ainda contribui em espécie, está aqui um envelope, você pode. Amém. Senhor Deus e Pai, eu entro na Tua presença, meu Deus, nesta manhã, Pai, apresentando a cada irmão, Senhor, que está aqui, que vão contribuir, que vão ofertar e os que vão ajudar, meu Pai. Por aqueles também, Deus, que não Mas eu oro, meu Pai, por aqueles, meu Deus, que vão contribuir com alegria, meu Pai. Vão contribuir, meu Pai, com prazer, meu Pai, de ajudar aqui na Tua casa. Porque aqui, Senhor, é o lugar que nós se reúnem. Aqui é que vem a Tua palavra, aqui é que vem o louvor. E para isso, Senhor, preciso ter dinheiro, meu Pai, para que aqui mantenha as portas abertas, Senhor. Por isso eu te peço, meu Pai, já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Hoje é dia de agradecer, queridos. Vamos agradecer ao Senhor. Querido, se você tem alguma coisa a agradecer ao Senhor, eu queria pedir para você se levantar neste momento, se você não tem nenhuma dependência. Se você pode, levante ao Senhor e agradeça. Agradeça, se você tem algo. Vamos louvar agora com o coração. Tudo que tem, te agradeço. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Parabéns, gente. Ficou lindo. Ficou lindo, 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 lindo. Que coisa linda, que maravilha. Que maravilhoso. Assim, não há um vocábulo, não há uma palavra para gente dizer, cara, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Queridos, o mês de julho está indo embora. E todos vocês são todos bem-vindos. Mas Aurora Maria, né? Nossa irmãzinha veio nos visitar hoje. Minha irmã vai me desculpando qualquer coisa, tá bom? Mas seja bem-vinda. Eu não tive tempo de conseguir um tapete vermelho para que Vossa Senhoria pudesse adentrar. Então, Eliseu e a irmã Riana, poxa vida, que bom revê-los, né?
todo mundo junto, é maravilhoso. Que bom que vocês estão bem, tá bom? Como também todos os irmãos, oh, coisa boa também, os irmãos que estão aqui hoje. Eu saía de casa hoje, eu acho que eu sou um pessimista incurável. Vocês acolheram um pessimista incurável. Eu dizia assim, rapaz, hoje não vai dar nada na igreja. Ô, Jesus. Eu choramingando, irmão, sabe? Ô, Senhor, hoje não vai dar nada para a igreja. O fulaninho não vai, o cicraninho não vai, o cicraninho está viajando, o fulaninho viajou, oh, meu Deus do céu. Aí Deus disse assim, homem, deixa de besteira. Aí ele promove essa festa santa aqui, onde a gente pode se reunir, sabe? Que não dá nem vontade mais de fazer. Sei que eu estou conversando demais. Que bom que a gente está aqui. E eu gostaria de passar para vocês. Eu sempre tenho, eu não tiro dos meus olhos que a igreja cristã, ela é formada na sua essência por mulheres. São as mulheres que fazem a engrenagem acontecer. As ideias mais brilhantes são delas, tá? Nós homens somos coadjuvantes, e que isso não nos pareça uma ofensa, né? Aliás, a Bíblia diz que o ministério de Jesus era mantido pelas mulheres, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque no próximo domingo já é mês de agosto. Essa semana agora termina o mês de agosto, dia 2 de agosto, é o primeiro domingo do mês, e no domingo seguinte já é o dia dos pais. Eu espero que vocês estejam acompanhando o meu raciocínio. E aí, deixa eu ligar os pontos agora. O que foi que as irmãs pensaram e aí a gente foi só conversando junto. Esse ano, ao contrário do ano passado, nós vamos fazer um almoço para o Dia dos Pais, certo? Dia dos Pais é o segundo domingo de agosto. Dia 9, é? 9, né? Certo? Então é o seguinte, ano passado, alguns de vocês não estavam aqui, mas a maioria estava. A gente fez um café, salvo engano. Não foi, gente? E aí a gente vai fazer um almoço, no Dia dos Pais, nós vamos fazer um almoço, né? E aí, para a agenda não ficar corrida, né? E o segundo domingo, normalmente é o quê? A nossa Santa Ceia, certo? Aí como é que a gente vai fazer? A nossa agenda, ela não é engessada. A gente vai olhando as necessidades, vai vendo aquilo que a gente tem que priorizar, e a gente vai ajustando. Então, como é que a gente decidiu em fazer? As irmãs, conversando com as irmãs, a Eva é quem faz esse envolvimento com as irmãs, e as irmãs muito criativas. No domingo que vem, a gente faz a nossa Santa Ceia. Para não ficar a Santa Ceia e o almoço para o segundo domingo. Vocês estão entendendo, gente? Estão entendendo? Para não ficar uma coisa corrida. Aí a gente quer fazer uma homenagem, aí a gente quer falar um pouco mais, mas tem a Santa Ceia, aí vai ficar corrido. Então, como é que a gente... Gente, vocês estão me entendendo, então? O primeiro domingo, certo? E como a gente já vai ter toda a movimentação, todo um gasto para o almoço do Dia dos Pais, a gente vai fazer a Santa Ceia especialmente sem café da manhã. Hein? Não, mas eu digo assim, aquele café ali é sagrado. Então, assim, a Santa Ceia, que normalmente é no segundo domingo, a gente vai puxar no primeiro domingo. Mas vai ter o café e o biscoito lá. E aí, no domingo seguinte, o segundo domingo do mês, a gente vai fazer o almoço. O que é que vocês acham, tá bom? Amém? Todos entenderam? Amém?
Pronto. Então, prego batido, ponta virada. Né, irmã? Tá tudo certo agora. Aí no outro domingo, culto Santa 9h30 normalmente. E aí no domingo seguinte, aí nós vamos fazer uma festa pro Dia dos Pais, viu, irmão Germano? Aquela festa assim da gente querer passar o mês todo na igreja. Não é não? Eu acho que era isso. Queridos, pastor Pacífico, ela não gosta muito disso não, mas a irmã Juvina não estão aqui. Eles tinham um compromisso e eles foram cuidar desse compromisso familiar lá entre eles, tá bom? E aí por isso que eles não estão aqui. Os demais irmãos que não estão aqui, segundo o Cabueta, pastor, o fofoqueiro, pastor, e o Instagram, o pessoal está viajando, só tá viajando, o que é legítimo e o que é nobre, né? Você viajar porque dá descansa e isso é bom demais. Sem mais delongas, já são 10h20 da manhã. Outra coisa que eu não posso esquecer, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, a gente fazia a nossa transmissão pelo Instagram, né? E aí meus irmãos e as minhas irmãs ali do sistema de mídia ali e tal, e a nossa transmissão do culto, ela hoje, ela não vai estar no Instagram, mas no YouTube. No futuro, quem sabe, a gente vai ficar nas duas plataformas, eu acho que pode chamar assim. Mas hoje, a partir de hoje, vai estar lá. Aí eu disse, gente, eu posso fazer uma brincadeira? E aí quase que um coral disseram, pode fazer uma brincadeira. Eu disse, lá no YouTube, o pregador fica mais bonito? Aí disseram, fica? Então pronto, então deixa lá mesmo, né? Se o pregador fica mais bonito, faz algo fantástico, né? Sem conversar mais, que eu já conversei demais, abra aí a tua Bíblia. Abra aí a tua Bíblia e me acompanha, por favor. E eu quero ler apenas um versículo. Só um versículo. João 11. Só um versículo. Se disser assim, você é crente mesmo? Aí você diz, eu sou. Depois diga um versículo da Bíblia, diz assim, Jesus chorou. É o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Aí, 35 diz que Jesus chorou. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nós te rendemos graças. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado por estarmos aqui. A minha gratidão é de coração, de leveza, porque faz sentido para nós estarmos aqui, poder ter o contato com nossos irmãos e as nossas irmãs, perceber que estão bem, perceber que mesmo não estando bem, ainda assim tem um desejo e a vontade de caminhar. E nós estamos aqui porque contamos com esse sentimento, com a tua palavra, de poder ver o semblante do nosso irmão, da nossa irmã, poder dar um abraço, poder puxar uma conversa, poder colocar em dia os nossos sentimentos e as nossas relações. E tudo isso é possível a partir do desejo que a gente tem, que nós temos. Mas também é possível a partir da tua graça, da tua misericórdia, e que essa reflexão e essa palavra possa fazer sentido para nós. Amém. Quando a gente vai
com o passar dos anos que a gente vai formar um sermão, a primeira pergunta que eu me faço é: qual é a reflexão que eu levo no domingo? Todos nós temos uma inteligência, todos nós temos uma capacidade de pescar um texto, um versículo, mas aquilo precisa fazer sentido. Precisa fazer sentido. Se for apenas uma explanação, é pouco. Se for apenas uma explicação, é pouco. Isso precisa no chão existencial, no mundo no qual nós existimos. E eu me encontrei com esse texto, aí eu fui fazer algumas pesquisas, e esse texto diz que Jesus chorou. Mas Jesus chora de quê? Há todo um contexto. Jesus ele tinha amigos e amigas. E esse texto fala da relação da amizade de Jesus que ele tinha com o seu amigo Lázaro. E Lázaro, ele era irmão de Marta e Maria. Um é mais tarefada e a outra é mais contemplativa, digamos assim. Então é essa família aqui. E Jesus está num determinado lugar e é chegado para ele a notícia de que o seu amigo Lázaro estava doente. Lázaro estava doente quando mas que ele ficou mais 2 dias lá, onde ele estava. Ele não se apressou. Ele não largou tudo e foi-se embora. Opa, o meu amigo está doente, eu tenho que atender ele primeiro. Porque a gente pode ter uma ideia, se eu sou amigo de Deus, então nada vai me acontecer, né? Olha como o texto contradiz isso. Opa, é meu amigo, eu vou largar tudo e vou me embora. Não, Lázaro e Jesus são amigos. Jesus, ele está em determinado lugar e fica mais 2 dias a cumprir, e ele continua na agenda. Lá pelas tantas, 2 dias depois, ele está entrando no povoado e Marta vai ao encontro de Jesus, que ela já fica sabendo que Jesus está no povoado, e vai lá. E o interessante é que as 2 irmãs, em momentos distintos, diferentes, elas dizem a mesma frase: ah, Jesus, se tu tivesse aqui, isso não teria acontecido. As 2 irmãs usam a mesma lógica. Aqui elas são iguais. Oh, Jesus, se tu tivesse chegado antes, meu irmão não tinha morrido. E aí, uma outra informação. Nos tempos de Jesus, existia uma mística. Nessa época, pensava-se que é o seguinte, que quando uma pessoa morria, o espírito da pessoa ficava vagando ali em cima, ali, ó. Flutuando lá. Eles acreditavam nisso. Por isso que Jesus demorou 2 dias. Jesus já chega lá no 4º dia. Existia essa crença e essa lógica. Recentemente eu fui para o funeral de uma neta, que a vozinha dela morreu nos braços dela, e ela ficou muito impressionada. Já assim, uma neta adulta, mas uma neta. E ela diz assim: Isaías, então ela viu a
partida da avó dela, a avó dela olhando assim para o tempo, contemplando o tempo, mas abrindo os braços. Foi algo muito cheio de emoção para ela e de significado. Ela disse assim: Isaías, o que é que a Bíblia diz? Do momento exato que a pessoa morre. A sua vitalidade, vai perdendo as suas forças, a vista vai escurecendo e a pessoa vai perdendo o sentido. Mas, eu não sei o momento exato, porque era essa a pergunta mais objetiva dela. Qual é o exato momento em que o espírito sai da pessoa? Lógico, de que a pessoa, depois que o espírito ficava flutuando ali 2 dias, depois de 2 dias, ele ia embora e a pessoa tinha morrido de fato, não é? Mas voltando ao texto, então Lázaro já estava morto. Isso. E Jesus chega a dizer também que assim, olha, a morte de Lázaro, o que está acontecendo com Lázaro, é para que a glória de Deus seja glorificada. Jesus, ele não está dizendo, porque a gente pode pensar assim, que ele promoveu aquela morte, tudo aquilo, para que ele pudesse aparecer como Salvador da pátria. O que ele está dizendo com isso é que sim, que o povo vai enxergar que eu sou o Messias, a glória de Deus que eles esperavam. É isso que ele está dizendo. Pois bem, mas então Jesus aqui, quando Jesus chora, Jesus ele mergulha no sofrimento e no luto de Marta. Porque uma pergunta que eu me faço, ele vai ressuscitar Lázaro, por que ele chorou? Aí eu fui um pouco sarcástico também. O cara gastou lágrima à toa, sem necessidade. Ele não ia ressuscitar Jesus? Por que ele chorou? Qual é a finalidade do choro de Jesus? O que isso tem a ver comigo e com você? Qual a importância, a relevância disso para a nossa caminhada na fé? Já que a gente quer abraçar uma fé que faça sentido. E aí Jesus ele mergulha, quando ele chora, Jesus ele mergulha no sofrimento e na angústia das irmãs de Lázaro. Jesus ele contempla a morte, ele vivencia a morte, ele sofreu a perda da vida e ele chora a morte de Lázaro, mesmo sabendo que ele ia ressuscitá-lo. E como Jesus ele havia dito, como eu disse anteriormente, que aquele momento seria para revelar a glória de Deus, é para revelar que ele era o Messias que aquele povo esperava. Porque de tempos em tempos, gente, de períodos em períodos, surgiam falsos Messias. Então Jesus seria só mais um, porque somente Deus, o Messias esperado, tinha a autoridade sobre a morte e ressuscitar. Então Jesus ele sabia que ele venceria a morte. Ele sabia da sua autoridade sobre a morte. Ele sabia que a morte não teria e a morte não tem ainda hoje a última palavra. E por que não teria e não tem? Porque nós temos, com a ressurreição de Jesus, olha como é algo mais sério, nós podemos ressurgir também, nós podemos renascer também, por isso que a morte não tem a última palavra. E aí ele estava a poucos instantes de mas ainda assim ele chora. E aqui está a primeira ideia.
já podemos considerar alguma coisa a respeito de Deus. Eu tenho trabalhado já há algum tempo a respeito de Deus. E o que é que nós poderíamos dizer dizer sobre Deus a partir desse acontecimento aqui do Deus que chora? O Deus revelado em Jesus de Nazaré, deixa eu repetir o que eu digo constantemente. Se nós quisermos ter uma ideia, alguma ideia saudável a respeito de Deus, nós precisamos olhar para Jesus de Nazaré. Quem diz isso é o autor de Hebreus. Então, se a gente quiser ter uma ideia saudável, um conceito saudável de Deus, a gente precisa olhar para o Deus que ele é revelado em Jesus de Nazaré. Porque é um Deus que sofre as nossas dores, e isso é importante e fundamental, porque no momento da dor e do sofrimento, em tese, ou nós temos potencial para nos sentirmos abandonados. Ou não é assim com você? Porque comigo é. Então nós estamos diante de um Deus que sofre as nossas dores. Sofre conosco as dores humanas. Deus, ele não é indiferente ao sofrimento humano. Mas Deus não é Deus. Ele não pode tudo. Deus pode o que pode o amor. Foi o sermão de semana passada. François Varilon, que sexta-feira então Deus não é indiferente, independente de qual seja a nossa circunstância, a nossa precariedade, a nossa fragilidade, o estilo de vida que a gente está vivendo. Deus, ele não é indiferente a nós. Deus, ele não está esperando a gente melhorar para poder estender a mão. Ele já estendeu a mão. Isso precisa ficar muito claro na nossa mente. O Deus que, apesar de todo o poder, é sensível. Mas assim como a gente não aceita, a nossa sociedade não aceita o homem que chora, ela também não aceita um Deus que é sensível. Os mais antigos, os mais novos não, é Világio, Germano e os outros, não vou lembrar dessa parte não, mas gente da minha época, segura o choro, menino, engole o choro. Essa turma mais nova aí não choro, porque homem não chora. Aliás, tem um cara do cantor brega que canta isso, né? Acho que é mais ou menos isso. Pois bem, mas vamos voltando aqui, esquece o brega, vamos embora. Então, Deus, ele é sensível. Mas se a gente é uma sociedade que não aceita o homem que chora, uma amiga minha colocou assim: mulher guerreira, vitoriosa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso aí é legal, é bonito. Mas há um perigo nisso tudo. Porque por trás dessa capa, sim, a mulher, ela é guerreira, ela é isso, ela é aquilo outro. Ela se sente que assim, ela não se percebe capaz de assumir a sua dor. Porque ela tem que ser sempre forte. Porque ela tem que ser sempre guerreira. E essa mensagem também tem os seus cuidados a ter. A mulher forte e guerreira, ela também chora. Ela também precisa de cuidados. Ela precisa também ser assistida. Vocês concordam com isso, gente? Amém? E aí, um Deus que, apesar de todo poder, é sensível. O poder não anula, não neutraliza a sua sensibilidade. Por quê? Porque Jesus chora. Chora a morte de um homem. Chora a morte do seu amigo. E aí eu quero fazer um paralelo entre o choro de Jesus e de uma das parábolas que eu gosto. Tem uma
parábola na Bíblia que ela não é identificada como parábola, mas ela é uma parábola, que é a parábola das crianças que estão sentadas na praça. Pastor, tem isso na Bíblia ou é só na sua? Na Bíblia de todo mundo. Há uma parábola das crianças que estão sentadas na praça. E eu vou dizer onde é que está essa parábola, vou lembrar. Então, eu vejo uma certa harmonia entre o choro de Jesus e essas crianças e essa parábola. Porque se eu estivesse lá perto de Jesus, já imaginou? Pastor Isaías lá? Eu ia chamar Jesus assim do lado, Evilácio. Jesus, por favor. No meu imaginário, irmão. Aí Jesus viria. Diga, meu filho, como é que está a igreja lá? Está bem mesmo? Você está bem. O senhor não vai ressuscitar Lázaro, que está escrito lá? Por que o senhor está chorando? Se eu estivesse lá, eu faria essa pergunta para ele. O senhor não me leva a mão, não se sinta ofendido, não. Não quero desrespeitar o senhor, não, mas se o senhor vai, por gentileza, se o senhor vai ressuscitar Lázaro, o senhor não está desperdiçando lágrima, não? Por que sofrer? Você não vai ressuscitar ele? E aí eu imagino, é algo do meu imaginário, criação humana, que Jesus ele responderia o seguinte: eu estou chorando pela morte de Lázaro, o meu amigo, porque ele está morto. E quando as pessoas morrem, a gente chora. Quando as pessoas morrem, a gente não ironiza. Quando as pessoas morrem, a gente precisa viver com elas o instante da morte e do luto. Essa é a coerência. Quando eu o ressuscitá-lo, aí, daqui a alguns minutos, alguns instantes, eu vou celebrar a vida. A celebrar a vida de Lázaro. E isso me fez lembrar a parábola das crianças que ficam sentadas na praça. Essa parábola está em Mateus capítulo 11, versos 16 e 17. Está sendo conversado a respeito do ministério de Jesus e João Batista. João Batista está preso. Que vir, eu tenho que esperar outro. E Jesus ele percebe que há uma certa incredulidade naquela geração que questionavam a postura de João Batista, que era uma postura dura, e também questionavam Jesus, que era um cara mais leve, que sentava na mesa com os pecadores, que era chamado de comelão e beberrão. Aí Jesus disse assim: o que é que vocês querem? Vejam Batista, vocês questionaram. Eu cheguei, vocês também disseram que eu sou endemoniado. Aqui das crianças. E você vai perceber que essa fala de Mateus 11, 16 e 17 é uma completa desarmonia. Se Jesus, na hora de chorar, ele chorou, na hora de ressuscitar, ele celebrou, mas aqui há uma desarmonia. E o que é que está lá em Mateus 11, 16 e 17? Que está ali. Aqui posso comparar esta geração. São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. A hora que era de celebrar, vocês não celebraram.
falta de harmonia é essa? Então, qual é o ponto de contato que eu vejo aqui? Que embora Parábola seja uma referência ao ministério de Jesus e ao de João Batista, revela a falta de sintonia e de harmonia e de sensibilidade para entender a situação e respondê-la à altura. E isso nos falta muito, é aqui que a gente entra na conversa. Todas as manhãs de domingo que a gente vem para cá, a gente vem para celebrar a Deus. Mas se me permitam os pais, hoje nós temos a presença de Aurora Maria. É momento de celebrar, é momento de alegria. A gente não pode ser indiferente a isso, não podemos fazer vista grossa a isso. Às vezes nós estamos diante na vida, diante de algo fantástico, de algo que renova nossas forças, mas a gente não está nem aí, porque o nosso coração está duro demais, a gente não tem mais, vai perdendo a sensibilidade. Aquilo que é fantástico, que é maravilhoso, a gente vê, isso é besteira. E Jesus diz, não, agora é o momento de chorar, pois eu vou chorar, mesmo sabendo que eu vou ressuscitá-lo. Agora é o momento de ressuscitar, de celebrar a vida, porque Ele ressuscitou. E a gente vai na caminhada da vida, nos acontecimentos da vida, a gente vai perdendo isso. E aí eu me lembro o que diz o profeta. Não vou lembrar o nome do autor, mas ele vai dizer o seguinte: Senhor, arranca de mim um coração de pedra e coloca um coração de carne. Me dá sensibilidade. Não permita que o meu coração endureça. Não permita que eu cegue. E que eu chegue no funeral e fique banalizando e ironizando. E quando eu chego, quando é no momento de celebração a vida, eu digo assim, você era nas crianças que estão na praça. Nós tocamos flauta, e flauta é dança, é alegria, e vocês não dançaram. E na hora de lamentar, vocês não choraram. E Jesus parece nos ensinar nesse ponto aqui, olha, não perdam essa sensibilidade. Sim, eu não precisava chorar, mas eu chorei. Eu sabia que ia ressuscitar Lázaro, mas mesmo assim eu chorei, porque o momento era um momento de luto. O momento é de festa, é de festa. Não é um momento de reclamação, não é um momento de apontar defeito, não é o problema, porque isso traz desencantamento para todo mundo. Amém? Então, como nos falta dessa sensibilidade de responder às circunstâncias da vida à altura, e aí não deixamos a vida escapar pelos dedos. Desperdiçamos momentos incríveis. Escondemos o riso. Não fechamos ciclos para que outros possam começar. E a vida vai passando. Vai passando. Aí a gente vai querer voltar e não vai dar mais. Outro dia eu dei uma carona a um jovem. Aí ele falou que tinha descido do metrô. A gente nem se conhecia. Pastor, o senhor fez isso? Ora. Não sei porquê, mas a gente fez. Aí eu disse, rapaz, eu desci do metrô ali agora, não sei o que mais e tal. Eu vinha da marcenaria de um conhecido, e a marcenaria fica perto do metrô. Disse, rapaz, eu desci do metrô aí, o senhor pode me dar carona até ali? Eu posso. Aí eu disse, rapaz, eu sei que a gente tem muito a melhorar, tem muita coisa para fazer. Mas quando eu tinha sua idade, lá em 84, 85, 86, 87, naquela época já se falava em metrô, Johnny. Metrô. Rapaz, eu me encantei com aquela notícia. E ainda hoje a nega ainda está construindo alguns a mais, né? Aí eu disse, cara, eu entendo que o metrô estava cheio. Eu entendo que a gente tem muita coisa a fazer. Cara, mas a minha geração, eu já era pastor não sei de qual igreja que eu já estava. Aí eu digo assim, nós vamos para o centro da cidade de metrô. Aí o carro, não, deixa o carro em casa hoje. Vamos de metrô. Eu queria curtir o metrô. Parecia besteira. Então é essas besteiras, sabe, gente? E aí eu digo, cara,
desfrutando o que eu gostaria de ter desfrutado. E é disso, a gente às vezes deixa as coisas belas, as coisas boas, isso é besteira. E parece que Jesus nos chama a atenção para isso. Gente, deixa eu andar um pouco mais aqui. O segredo do contentamento. Aí Jesus, ele sabe da morte do seu amigo, Lázaro, né? E aí a gente já sabe. A gente já sabe que em momentos assim, é um momento de morte, é um sentimento fúnebre, é um momento de uma tristeza, é um momento de assim, como é que vai ser a minha vida de agora para frente? A casa está cheia, mas daqui a pouco todo mundo vai se embora, vai cuidar das suas vidas. Vocês sabem como é que acontece essas coisas. E diante de situações assim, eu me fiz uma pergunta. Tá, mas diante de situações assim, como é que fica, por exemplo, o sentimento de felicidade? A palavra felicidade. É possível falar em felicidade num momento desse? A resposta é não. Não é verdade, sim? Felicidade num ambiente desse e nessa circunstância perde sentido, perde um significado. Então a palavra felicidade, ela fica, e o sentimento de felicidade, ela fica vago, fica sem sentido. É uma expressão que quase não diz nada numa circunstância dessa. Não dá para a gente pensar em felicidade aqui. Mas há uma palavra e um sentimento que a gente pode difíceis, a gente não pode, palavra de felicidade, de alegria, de paz, perde sentido, mas eu acho que há um sentimento e uma palavra, e aí eu quero sugerir para você que a gente pode trabalhar aqui e deixar nascer o contentamento. É a capacidade de viver o conteúdo de cada momento, de cada instante, com a dignidade que a vida e a oportunidade de viver nos espera de nós. Vou repetir. Contentamento é a capacidade de viver o conteúdo de cada momento, de cada instante, com a dignidade que a vida e a oportunidade de viver espera de nós. Pastor, isso tem base bíblica? Tem. Tem base bíblica. Sabe onde tem a base bíblica disso? Está lá em Filipenses capítulo 4, versos 11, 12 e 13. Olha o que é que o apóstolo Paulo diz. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Aprendi o segredo de viver contente, contentamento, em toda e qualquer situação, seja alimentado, seja com fome, tendo essa realidade, que um versículo que é muito mal empregado, que ele diz assim, ó, tudo posso daquele que me fortalece. É nesse contexto. Paulo tem todos os defeitos, mas ele diz assim, eu sei viver com mas eu posso viver contente. Se eu estiver passando privacidade, não é a melhor situação, mas ainda assim eu me adapto a ela.
Se eu estiver vivendo momentos felizes, eu também sei glorificar a Deus nesse sentimento, nessa situação. Paulo, ele aprendeu o segredo de contentamento. Ele não diz que ter aprendido o segredo da felicidade. E ele ainda acrescenta: sei ter fartura e sei também passar necessidade. Se o momento é de necessidade, sei viver o tempo de necessidade. Se o momento é de fartura, sei viver o tempo de passar, o tempo do prazer e da satisfação. Qual é a importância disso? Qual é a importância disso? A importância disso é que a gente, dependendo das circunstâncias da vida, a gente pode ficar nesse gráfico meio maluco, ou gangorra, como você quiser. Ora a gente está aqui embaixo, as situações estão ruins. Aí a situação melhorou, a gente está lá embaixo, lá em cima, está no topo. Aí as coisas pioraram, a gente melhorou de novo. Desculpa, gente. Tribulação. E Paulo, e as palavras de Jesus, ele diz o seguinte: é possível a gente manter. Pastor, nós estamos proibidos de sentir o luto, ter a tristeza? Não. O que eu estou dizendo é o seguinte: apesar de tudo isso, a gente tem como ir para um ponto de equilíbrio. Só a fartura. A gente não desejar só o tempo bom. Eu não sei se foi aqui ou foi ali na nossa escola bíblica, no nosso direto ao ponto. Eu dizia o seguinte: olha, Jesus, ele chegou para os seus discípulos e disse o seguinte: olha, eu vou enviar vocês para vocês conviverem no meio dos lobos. No meio dos lobos. Eu vou enviar vocês, deixa eu dizer uma coisa para vocês: olha, nesse mundão aí, vocês vão ter aflições. Mas saibam de uma coisa, vocês não vão estar desamparados, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, a importância de tudo isso aqui, de encontrar esse contentamento e em saber viver tudo isso. Ah, pastor, mas também o Paulo, né, é um apóstolo, né? Paulo, ele era tão gente quanto a gente, tão ser humanos quanto nós. Então a gente precisa encontrar esse contentamento. O momento está difícil, é verdade. Eu vou sofrer esse momento até a última circunstância, mas eu não vou deixar que isso me abata. Isso não vai sugar todas as minhas energias. Isso não vai me tirar do prumo. Isso não vai não vai me deixar de caminhar. E eu vou ter que saber aprender a viver a isso. E eu tenho uma igreja que pode me acompanhar com relação a isso. Eu tenho um Deus que não solta a minha mão. Amém, queridos? E por fim, para terminar, então, deixa eu só repetir aqui, que eu acho que vale a pena. Contentamento é a capacidade de viver o conteúdo de cada momento e de cada instante que a vida e a oportunidade de viver espera de nós. E aí eu quero finalizar o sermão de hoje. Contentamento é viver diante de Deus dignamente, conteúdo de cada momento. É uma outra explicação para esse contentamento que o pastor Isaías está sugerindo aqui essa manhã. Eu acho que é isso que Jesus está ensinando. Por trás do choro de Jesus não era um teatro, não é uma encenação. Por trás do choro de Jesus é assim: olha, é possível em responder a cada instante da vida, dar uma resposta para ela, uma resposta à altura. Sabe aquela brincadeirinha da pessoa que às vezes imagina que vai morrer afogada dentro do copo d'água? Calma aí, olha para a situação. Isso não é o fim do mundo. Você está fora do tempo. Exerce o contentamento. Dá uma resposta à altura, é apenas um copo d'água. Não
oceano que vai acabar com a sua vida, com as nossas vidas. Então eu acho que Jesus também caminha por aqui. No momento da contemplação da morte, nós choramos. Não precisa fingir que está tudo bem, quando não está. Mas quando o momento é de ressurreição, nós celebramos a vida, nós celebramos a Deus. Quando a morte à altura daquele acontecimento, quando a vida se apresenta, a gente celebra, a gente se alegra. Vocês sabem que eu tenho 2 grupos da igreja que eu participo, e já é muito. Aí eu digo, gente, vamos celebrar a vida. Aí eu digo assim, vamos celebrar a vida do irmão fulano de tal, da irmã fulaninha de tal. Porque é hora de celebrar. Nem que a pessoa não veja, nem que ela veja só no outro dia. Celebração. E aí, e isso é contentamento. Quando a vida, quando é momento de ressurreição, a gente celebra. Quando é um momento, quando é viver diante de Deus dignamente, o conteúdo de cada instante, de cada momento. E por fim, Jesus chorou. Celebrar e caminhar com um Deus que chora. Um Deus que ele é quase humano. Mas parece que existe dentro de nós uma certa rejeição quando a gente desconfia. É uma desconfiança que a gente se encontra com um outro parecido com a gente. Então não há nenhuma uma demonstração de fraqueza, nenhuma demonstração de covardia nisso. Chorar, o choro, é uma expressão da nossa emoção, que corresponde ao momento, seja de alegria intensa, seja de tristeza profunda. O que eu peço a Deus é que me ajude a viver essa dignidade na minha vida. E eu sugiro que você amém? Louvado seja Deus. Vamos celebrar a vida dos nossos irmãos que fizeram aniversário essa semana, não é? A irmã Elisete, não é? Foi essa semana? Foi na outra? Mas veio hoje, né? E irmão Judemar também. Pode ser só na viola, viu? Não tem problema não. Irmão Johnny, por favor, vem até aqui, irmão. Vamos orar aqui pelos irmãos. Você pode ficar de pé? Você pode ficar de pé e irmão vai orar pelos nossos irmãos. Você está aqui. Bom dia, a paz do Senhor. Vamos orar pelos nossos irmãos. Senhor meu Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos pela vida dos nossos irmãos que estão aniversariando, que completaram
possa sempre, Pai, estar com eles, para que essa data se repita várias e várias vezes. Abençoa-nos, Senhor, e muito obrigado por ter a companhia dessas pessoas maravilhosas no nosso meio, que é o nosso verdadeiro presente. Muito obrigado, te agradeço pela família do irmão Gidemar, pela família da irmã Lisete, pela família de todos que estão aqui, te agradecemos por estarmos reunidos, de estarmos juntos, que a celebração, de podermos estarmos, compartilhar a alegria de ter os nossos irmãos ao nosso lado. Muito obrigado, Jesus, por esse momento. Amém. E parabéns. Parabéns pra você. Parabéns você nessa data querida. Muita anos e parabéns, parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos. Amém, louvado seja Deus. Não saia daqui sem falar com seus irmãos e as suas irmãs. Vamos terminar, queridos? Senhor Deus, nós te agradecemos por essa manhã, obrigado. Obrigado pela vida de cada semana abençoada para nós. É pouco se nós não pudermos ser uma bênção na vida das outras pessoas. Que possamos ser também uma bênção na vida de outras pessoas. E que seja assim para a glória e honra do Santo Nome. Erga suas mãos ao céu, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça salvadora do Filho Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam com todos aqui presentes, e a igreja do Senhor diz: louvado. Gente, rapidinho. Bom dia. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ó, olha que cor mais linda, não é isso não, mas é a cor mais linda. Semana que vem a gente vai sortear. Domingo que vem nós vamos sortear. Ainda tem gente procurando ponto. A gente já vendeu tudo, mas a gente pode abrir mais uns 10, né? Aí vai falando com a dona Maria quem quiser comprar. Mas semana que vem, domingo, nós vamos sortear a rifa dele, que foi maravilhoso, viu, gente? Tchau!